Diz assim: e subindo Jesus a Jerusalém, Mateus capítulo 20, versículo 17. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus discípulos e no caminho disse: eis que vamos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas e condená-lo-ão à morte. E entregarão aos gentios para que deles escarneçam e açoitem, crucifiquem, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe do filho de Zebedeu com os seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: que queres? Ela respondeu: dize-me que estes meus dois filhos se assentam, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis do que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Disse-lhe ela: podemos. E disse-lhe ele: na verdade bebereis o cálice, mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aquele para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10, ouvindo isso, indignaram-se contra os dois irmãos. E então Jesus, chamando-os junto de si, disse: bem sabeis, pelo príncipe dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre ele. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Meu irmão, quando eu leio esta palavra, meu coração chega a tremer. Por quê? Me parece que nós estamos pregando um outro evangelho, que se trata é do que vivemos. Porque olha só o que aconteceu aqui, deixa eu conseguir ser rápido, mas não fugir de uma explicação. Olha o que está acontecendo aqui. A Bíblia diz que Jesus começa a se direcionar para Jerusalém e chama seus discípulos à parte. Diz: ó, eu estou indo para um propósito. E o propósito é que serei pego, sofrerei, serei escarnecido, serei espancado, serei lançado na cruz, serei morto. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus começa a falar de um ministério que o Pai colocou sobre ele de padecer, de sofrimento, mas para um propósito específico, de transformação, de resgate. Havia um propósito ali. A Bíblia diz que enquanto Jesus conversa com seus discípulos, chegou uma mulher com seus 2 filhos, a mulher dos filhos de Zebedeu, e o que acontece? Ela faz um pedido a Jesus, ela pede a Jesus, primeiro ela chega adorando, porque ela quer ser atendida. Então a linha de ser atendida para ela, na mente dela, é adoração, e depois a gente entende que essa adoração não foi uma adoração real, mas foi tipo uma bajulação, que ela queria ser atendida. De repente essa mulher pede: ó, deixa que os meus 2 filhos, um senta na sua direita, outro senta na sua esquerda. Jesus ficou meio assim, porque Jesus entendeu a intenção do coração dela, mas Jesus não quis constrangê-la. Jesus viu que havia uma falta de entendimento ali. A cultura que ela vivia não trouxe a informação real sobre com quem ela estava falando, sobre o Cristo. Aí olha o que acontece. Ela pede isso e Jesus falou assim: sabe o que você está pedindo? Tu não sabe o que você está pedindo. Aí ela fala assim, ele fala assim: você tem a capacidade de tomar o cálice que eu tomo, ou então participar do batismo que eu vou participar? Jesus falava da morte por um propósito. Ela diz assim: nós podemos beber o cálice e participar do batismo. Jesus falou: realmente vocês vão participar e vão tomar o cálice que eu vou beber. Porque Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus sabia que mata o pastor, as ovelhas ficam dispersas. Então a perseguição que era para Cristo viria para os cristãos, para aqueles que seguiam Jesus. E muitos morreriam, muitos seriam vitimados por isso. Aí preste atenção. Agora, quando isso acontece, Jesus já entendendo, não discutiu com ela, não bateu boca, os discípulos se indignam com os filhos daquela mulher, os filhos de Zebedeu. O que acontece?
E aí Jesus chama eles à parte, em particular, e diz assim, vocês entendem o que está acontecendo aqui? Essa mulher, essa mulher, esse povo é governado pelos seus príncipes. E os seus príncipes têm uma cultura de que o menor serve o maior. O que está embaixo serve o que está em cima. Por isso que ela fez esse pedido. Quando ela entendeu, ouviu o que eu estava falando, Jesus Cristo quis falar para ela assim. Quando ela ouviu o que eu estava falando, ela sabia que se tratava de um rei. E que se um rei está em cima e se alguém que esteja do lado do rei, a tendência na cultura que ela aprendeu, no meio que ela vivia, é eles serem servidos. Aí Jesus vai e fala para eles. O que Jesus quis falar? Não se indigne com eles aprenderam assim. Aleluia. Mas aí olha o que Jesus fala, olha o que Jesus nos ensina. Nós que somos líderes, nós que queremos fazer a obra do Pai com excelência, alinhado com o pensamento do reino, com os propósitos do Pai. Olha o que Jesus ensina. Mas com vocês não serão assim. Com vocês será diferente. O maior servirá o menor. O que está em cima será servo dos que estão embaixo. Rapaz, quando eu olho isso, eu olho o Cristo ensinando isso, eu lembro de várias coisas. Primeiro, me dá medo da linha que as igrejas e que líderes estão vindo de séculos atrás e vem ensinando a metodologia que se coloca, porque destoa totalmente, sem generalizar, com muita responsabilidade. Sabemos que há homens de Deus, mulheres de Deus que se direcionam como um servo, servindo pessoas, cuidando de pessoas, mas uma grande gama que se diz a nata do evangelho, que se diz a autoridade de Deus, em vez de servir, querem ser servidos. A mídia gospel coloca, tu vai chegar lá, e quando chegar lá, Deus vai te exaltar. E o exaltar é ser servido, o exaltar não é servir. Totalmente diferente. Aí Jesus falou assim, porque em vez de você, com você não vai ser assim, em vez de quando você estiver em cima. O que é estar em cima? É conhecer as revelações de Deus, ter a autoridade de Deus, ter intimidade com Deus, ter o acesso no sobrenatural, no invisível, mas real. Estar em cima é isso, é ter a intimidade com o Criador, com o Pai, com o Dominador, é estar do lado dele, aleluia. A partir daí, vocês não serão servidos, vocês irão servir. Que maravilha, olha só. Aí ele falou assim, da mesma forma, versículo 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha, ele está falando assim, cara, eu estou falando para vocês que vocês têm que ser assim, dessa forma, essa é a metodologia do nosso reino, esse é o propósito do reino, essa é a cultura do nosso reino. A cultura do reino do céu não é igual à cultura do reino dos homens, da terra. É diferente. Não adianta, o que Cristo quer dizer? Não adianta vocês virem para o meu lado achando que vocês vão ser ovacionados, achando que vocês todo mundo vai aceitar vocês. Não, vai ter perseguição, tem gente que vai desfazer de você, mas você tem que saber quem vocês são em mim. Vocês têm autoridade em mim para servir. Vocês têm autoridade em mim para servir, não autoridade em mim para ser servido. Meus irmãos, é isso que está aqui. E Cristo, ele é um Cristo que ele fala, mas ele ensina. Você se lembra, no último ensinamento teológico que Cristo deu, ele poderia dar a última mensagem que ele deixou evidente, ele poderia deixar muitas outras coisas. Sabe o que ele fez? Ele, numa reunião com os seus discípulos, ele se ajoelhou, ele desatou a cinta da sua cintura, o pano, pegou uma bacia, encheu de água e começou a fazer o quê? Lavar os pés dos discípulos. Uns ficaram constrangidos, um disse assim, não, você lavar o pé a mim? Não. Aí o Senhor falou, se eu não lavar, se não permitir, não tem parte comigo. Aí falou, não, lava todo o corpo. Ele falou, não, só os pés, só preciso os pés, porque vocês precisam saber o caminho. Aleluia. Aí sabe o que Jesus fez? Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele diz assim, se vós, sendo servo, entende que eu sou o Senhor de vocês e me vê fazendo isso, ele diz assim, façai um com os outros. O que ele quer dizer? Servir uns aos outros. Sede servo uns dos outros. Participes com serviços uns aos outros. Aí eu fico olhando, eu falo, cara, não é possível que eu leia o mesmo evangelho que muitos outros estão lendo. Então, meus irmãos, nós que estamos nesta vocação tão excelente, vamos seguir os passos do nosso Senhor.
Vamos obedecer o que a palavra de Deus diz. Não sai desses deslumbres da terra, que esse homocentrismo, esse egocentrismo, onde as pessoas querem ser reconhecidas, eles querem ser servidos. Não foi isso que Jesus ensinou. Ele tanto nos ensinou que ele deu a sua vida, ele deu o seu bem maior por amor de nós. Bases éticas, princípios éticos do Evangelho de Cristo nesta terra. Que Deus abençoe você, meu irmão. Analise a palavra de Deus e discerna pelo Espírito. Não deixe a tua vontade, o teu coração, o teu ego falar mais alto do que você. Não deixe essa mídia gospel manipuladora, essa nata que diz que é pináculo do Evangelho e que vive as suas próprias vontades, aonde o elitismo é que domina, aonde só quem tem em cima que está em cima que tem, só quem está em cima que pode, só quem está em cima que é servido, onde Cristo diz: com vocês não será assim. Pelo contrário, com vocês, o que está em cima servirá o que está embaixo. O maior será servo do menor. O mestre, o nosso mestre, o meu mestre, foi que ensinou isso. Então entenda isso, compreenda isso. E vocês, liderados, vocês que hoje está embaixo, não queira que o homem seja mais do que aquilo que ele precisa ser. Deus colocou ministro para ministrar sobre vocês, pessoas para serem bênção na sua vida, mas pessoas que refletem a Cristo. A luz de Cristo refletem sobre essas pessoas. E sejam gratos a Deus por essas pessoas se posicionar assim. Sejam gratos a Deus de líderes humildes, líderes que são tementes a Deus, líderes que realmente entendem o seu posicionamento e ser garçom de Deus. Garçom de Deus. Eu, a minha vida toda, quero ser garçom de Deus. A minha vida toda, quero ser garçom de Deus. Eu fiz uma colocação na pregação que eu fiz domingo, na igreja de um amigo. Eu disse assim: cara, a gente reclama tanto dos políticos que entram lá dentro e que não ajudam ninguém, que não servem ninguém, que não compartilham com ninguém. E às vezes, nós que somos líderes religiosos, entramos, ou fazemos curso de teologia, se capacitamos e tudo, e chegamos lá em cima e pronto. Aí não servimos ninguém, queremos ser servidos. Não ajudamos ninguém, queremos ser ajudados. Não foi assim que Cristo Jesus nos ensinou. Está escrito aqui, versículo 26 de Mateus capítulo 20, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. E aquele que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgates de muitos. Deus abençoe você, tenha um ótimo dia, uma terça-feira abençoada. É muito bom estar com vocês, é muito bom compartilhar de coisas divinas, de coisas do céu. Que o Espírito Santo esteja sobre nós. Pai, quero te pedir que a nossa mente seja untada pelo teu Espírito, que a tua palavra seja a base, o pináculo, e que ela esteja esclarecida ao entendimento de todos os meus irmãos que estão ouvindo, todos os meus irmãos que lêem, todos os meus irmãos que querem ser esclarecidos pela tua palavra. Pois a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não nos deixa sem essa claridade, não nos deixa sem essa luz. É isso que te pedimos, dar um dia de terça-feira muito abençoada, dar-nos uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém? E Deus abençoe a todos em nome de Jesus.